A começar com o Prêmio Nobel da Paz, que eu acho que também abre uma porta para a gente discutir tanta coisa, né, professor, na área da ciência política, que é justamente o seu foco, essa área da democracia, o que é uma ditadura, o que é uma democracia, qual é a atuação desses líderes que, de repente, recebem, né, esse carimbo de paz. E o Nobel da Paz foi justamente para uma mulher que luta contra uma ditadura no mundo, que é a ditadura da Venezuela. A Maria Corina Machado foi a escolhida e recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E numa declaração muito linda ali da escolha, né, o comitê do prêmio da Noruega afirmou que a líder da oposição contra Nicolás Maduro é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos tempos recentes. E disse que é uma figura-chave e unificadora em uma oposição política que antes era profundamente dividida. Corina está escondida na Venezuela. Em um vídeo, ela reagiu com surpresa ao saber que recebeu o Prêmio Nobel da Paz e afirmou que estava em choque. No, bueno, no sé si estoy en shock. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. Ese es José Gregorio. Tá aí a declaração dela, estava conversando com Edmundo Gonzalez, né, que foi o candidato no lugar dela, e que ela estava ali contando, tô em choque. Bom, quem está aqui, foi ele que trouxe essa notícia, é a manchete dele neste momento, Jamil Chad, conosco ao vivo nessa manhã de sexta-feira. Olá, Jamil. Eu adoro quando ele está no cenário, vamos sextar, olha que maravilha, que cenário lindo em Genebra. Jamil, bom dia. Merecido o Prêmio Nobel para Corina? Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, professor. Bom dia. Couto, meu professor. Muito bom te ver aqui. Ele foi seu professor também? Na PUC. Ah, foi professor na PUC. De Relações Internacionais. Chique. Nossa! Ele entrou no curso quando eu entrei na PUC. Priscas eras, né, Jamil? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos falar da Corina. Vamos lá, Jamil. Prêmio bem dado à Corina? Olha, o prêmio bem dado à democracia, à defesa da democracia. Esse foi o tema que, basicamente, o Comitê do Nobel, basicamente, escolheu. O prêmio, ele tem dois componentes. Na própria apresentação dele, o presidente do Comitê do Nobel fez uma espécie de separação. Ele, de um lado, falou de Maria Corina Machado, o papel dela na Venezuela, e depois falou justamente sobre a democracia como uma base para a paz mundial. E fazendo um alerta, e aí não é um alerta a Nicolás Maduro, era um alerta generalizado, dizendo, olha, as democracias estão perdendo espaço, o autoritarismo está ganhando força, censura constitucionais, também o ataque contra o Estado de Direito. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Fabiola? Ali não era, obviamente, um alerta apenas a Nicolás Maduro. Sobre a Venezuela, especificamente, a escolha, basicamente, foi por uma figura política. Muita controvérsia, sem dúvida nenhuma, muita polêmica em relação a quais outros nomes poderiam ter entrado numa lista se a questão fosse defender a democracia na Venezuela. Caiu a ligação. Vou passar para o professor. Voltou? Que ligaram. Você falou na Venezuela, terminou aí a sua frase. Então, por exemplo, muito debate sobre se outras organizações de direitos humanos poderiam ter recebido esse prêmio e não uma figura política. Por exemplo, os tantos outros, eu diria, observadores das próprias eleições na Venezuela. Enfim, todo um debate sobre quem poderia ter sido a pessoa escolhida para receber o prêmio. A ONU já soltou um comunicado parabenizando Maria Corina Machado, o próprio alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, que desde julho, por exemplo, é considerado como persona não grata na Venezuela, o chefe de direitos humanos da ONU, ou seja, mostrando como é complicada a situação na Venezuela, mas, ao mesmo tempo, já ouvi vários diplomatas, inclusive brasileiros, alertando que, obviamente, esse pode ser um prêmio que pode ser
eventualmente instrumentalizado pelo próprio governo americano para colocar ainda mais pressão sobre Nicolás Maduro. Enfim, uma história repleta, eu diria, de lados, polêmicas, como sempre a questão política. Você tem aqueles que aplaudem, você tem aqueles que questionam o prêmio, mas, acima de tudo, um prêmio que, obviamente, vai dar o que falar. Vamos lá, quero muito ouvir também o professor Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Foi uma boa escolha? O que significa o prêmio para a Corina? Né? De que maneira a gente pode, inclusive, olhar para a Venezuela dessa maneira quando eles olham, né, para a Corina como uma defensora da democracia? Olha, eu acho que foi um excelente prêmio, acho que foi uma excelente escolha. A Venezuela é, dentro dessa onda aí de regimes populistas autoritários que foram se construindo ao longo dos anos, talvez pioneira, né? Porque antes mesmo que nós tivéssemos o autoritarismo se implantando na Hungria, na Turquia, né, no Equador, no México, agora mais recentemente, na Polônia, né, na República Tcheca, ou seja, nós tivemos em vários lugares esse populismo autoritário se construindo. E a Venezuela, ainda lá no finalzinho dos anos 90, né, quando Chávez, depois de uma tentativa mal sucedida de golpe de Estado, um período na cadeia e uma anistia que lhe foi concedida, um perdão presidencial pelo presidente Rafael Caldeira, e com isso ele conseguiu disputar a eleição e ganhar esse eleito, desde aquele momento foi se destruindo gota a gota, né, passo a passo, a democracia venezuelana. E hoje ela já não existe mais, né? Simplesmente não existe. A gente tem um regime autoritário pleno na Venezuela. Acho que a escolha da Marina Corina Machado foi uma escolha, inclusive, não só a pessoa, mas acho que o Jamil colocou muito bem, uma escolha relacionada à democracia, mas que é muito bem personificada por ela por uma razão. Porque ela era a principal liderança da oposição. E democracia se faz com a possibilidade de haver oposição, né? Democracia supõe oposição, né? Democracia tem na oposição um papel tão importante quanto aquele de quem está no governo, né? É a oposição leal ao regime democrático. E o que a gente viu na Venezuela, ao longo de todo esse período que eu mencionei, desde o finalzinho dos anos 90 com Chávez e depois com Maduro, foi um ataque sistemático às várias instituições democráticas, uma captura do Estado, em particular dos militares, e uma inviabilização do se fazer oposição na Venezuela. E como ela é a principal figura da oposição, ela personifica essa, mais do que qualquer coisa, essa função tão importante que há na democracia, que é a função de fazer oposição, ainda mais tendo sido proibida de ser candidato por alegações absolutamente esfarrapadas e sem pé nem cabeça, mas para inviabilizar aquela que era percebida como uma candidata forte. A gente sabe que o Maduro perdeu a eleição mesmo sem ela, né? Mesmo sem ela na lista, ele conseguiu perder essa eleição, mas fraudou a eleição, fraudou o resultado. E por isso, inclusive, até hoje, o próprio governo brasileiro, né, com o presidente Lula, que em outros momentos teve uma posição muito ambivalente com relação à Venezuela, não reconheceu essa vitória. Então, me parece que é uma sinalização tremendamente importante para todos esses populistas autoritários, de direita ou de esquerda, que começaram a destruir regimes democráticos ao redor do mundo aos pouquinhos. Daqui a pouco eu passo para a sua análise, Josias. Só vou aproveitar o Jamil aqui antes que a conexão dele caia, porque o Jamil fez uma coluna ótima também falando sobre a reação da Casa Branca em relação à escolha da Corina, né? A decisão do comitê frustrou Donald Trump, que fez uma campanha aberta para ser premiado, inclusive na Assembleia Geral da ONU ele falou, né? Trump dizia merecer a premiação, com o argumento de ter encerrado várias guerras, 6 ou 7 pelo mundo, né? O porta-voz da Casa Branca criticou a escolha, diz que o Comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz, né, Jamil? O governo americano criticando alguém por priorizar a política, imagine só. Né? Mas, enfim, o que é que nós vimos? Nós vimos um governo americano, Donald Trump, fazendo uma campanha explícita, como você falou, inclusive na Assembleia Geral da ONU, Trump dizendo que se ele não ganhasse o prêmio seria uma ofensa ao povo americano. Ele colocou a diplomacia americana para trabalhar por isso, inclusive com outros chefes de Estado mandando cartas para o Comitê do Nobel. É verdade, o Comitê do Nobel ele não toma uma decisão da noite para o dia. Por exemplo, no caso da Corina Machado, a candidatura dela foi apresentada em 2024, ou seja, no ano passado. Raoni também, que estava ali, talvez entre um dos
possíveis vencedores, a candidatura dele também foi apresentada no ano passado, ou seja, não é da noite para o dia que um candidato simplesmente aparece e conquista votos, etc. Não é assim que funciona. Agora, tem uma história muito curiosa, perdão, Fabíola, só para completar da Casa Branca, então a Casa Branca frustrada, falando abertamente que está frustrada por conta, claro, dessas supostas 7 guerras que Donald Trump terminou, ou chegou a um acordo de paz. Vale lembrar que das 7, 2 delas não existem, nunca existiram, e a outra, no caso do Irã, foi ele que começou a guerra, né? E aí ele termina a guerra e diz que ele merece o prêmio Nobel porque ele acabou com a guerra que ele começou. Enfim, muito controverso, muito polêmica essa campanha dele. Mas tem uma outra parte muito polêmica dessa história que eu trago justamente na minha coluna. Adivinha quem é que indicou Maria Corina Machado para o prêmio Nobel no ano passado? Marco Rubio, o senador Marco Rubio, né? Aquele que era, naquele momento, apenas um senador da Flórida. Ele assina a carta que é enviada ao Comitê do Nobel, indicando Maria Corina Machado para o prêmio. Hoje, ele é o chefe da diplomacia de Donald Trump. Até brinquei na minha coluna social, nas redes sociais, Fabíola, perguntando o seguinte: como é que fala "you are fired" em norueguês? Muito bom, hein? Muito bom. Ô, Jamil, não, e a gente vê aí, será que Donald Trump vai se pronunciar também? Porque teve o porta-voz, né? Mas a gente espera a fala do Trump também, né? O que será que ele vai falar, hein? Eu não ficaria surpreso, não, se ele tomasse a palavra. Agora, a verdade é que, de uma forma talvez inesperada, Corina Machado, sim, também representa algum tipo de interesse americano na região e principalmente na Venezuela. Portanto, ele pode até criticar a decisão de não dar para ele, mas é uma decisão que também, no fundo, apoia uma parte, vamos dizer assim, da estratégia dele, se ele não olhar para o que o Nobel disse, o que o professor acaba de citar, que esse é um Nobel basicamente para todos aqueles que defendem a democracia. E eu insisto, se vocês forem ler o argumento de dar o prêmio para Maria Corina Machado, ele não se limita a dar o prêmio à opositora venezuelana. O Comitê do Nobel diz de uma forma explícita justamente sobre a preocupação com o retrocesso democrático no mundo, o avanço do autoritarismo. Então, obviamente, um recado para a direita, para as esquerdas, para todos, obviamente, para todos os regimes autoritários. E o Nobel insistindo, sem democracia é muito difícil construir a paz. Agora, Posso falar só uma coisa quanto a isso, claro. Fabíola? Acho que é muito importante dizer o seguinte, seria até contraditório dar o Nobel para o Trump, tendo dado esse Nobel para Corina Machado. Por uma simples razão, Exato. Porque o Trump é exatamente o tipo de populista autoritário contra o qual a Corina Machado se insurge como oposição na Venezuela. A diferença é que ele é de direita e o Maduro se coloca como de esquerda. Mas fora isso, eles são exatamente o mesmo tipo de populista autoritário. Então, dar o prêmio Nobel ao Trump seria premiar aquilo contra esse prêmio Nobel se colocou agora. Seria completamente contraditório. Agora, a Corina, muita gente perguntando aqui, Jamil, a Maria Corina Machado, ela vive escondida hoje na Venezuela, né? Ela nem deve ir receber esse prêmio, né? Olha, na coletiva de imprensa dos organizadores do prêmio, essa pergunta foi feita. Será que ela vem, será que ela viaja até Oslo para receber o prêmio? Ou em dezembro, que é o dia, se eu não me engano, dia 10 de dezembro. E os organizadores foram muito cautelosos, dizendo, olha, é impossível saber se ela vem ou não, porque, claro, ela está escondida, ela optou por não deixar a Venezuela, pelo menos oficialmente, essa é a informação. O Edmundo Gonzalez, que vocês mostraram a imagem, ele mora na Espanha, ele sim deixou a Venezuela, foi todo aquele caos na fuga dele de uma das embaixadas, mas ela não, e ela está escondida, por isso, claro, essa imagem dela, eu diria um pouco ainda obscura sobre, claro, o seu próprio destino. Não há como saber neste momento, eu acredito que seria muito difícil a ida dela para receber o prêmio, não porque seria difícil sair, mas seria praticamente impossível voltar.
Última questão antes de te liberar, Jamil. Você acha que, de alguma maneira, esse prêmio Nobel para a Corina e não para o Trump pode, de alguma forma, fazer com que a relação entre Estados Unidos e Venezuela piore? Porque já está tensa, né? A gente teve aí as movimentações e tudo mais. De que maneira a escolha do Nobel para a Corina pode impactar ainda mais nessa relação? Olha, pode. Vai depender de como ela vai ser instrumentalizada, né? Se Donald Trump usar só vamos dizer assim, a questão venezuelana do prêmio e dizer, olha só, até mesmo os nobres organizadores do Prêmio Nobel da Paz dizem que lá há uma ditadura e que, portanto, não é legítima, vamos para cima, ele pode fazer isso. Agora, como o professor disse, é só ler o prêmio completo para entender que não era um prêmio apenas para uma opositora ao governo de Nicolás Maduro. Era, basicamente, um prêmio a todo tipo de oposição que garanta a existência de uma democracia plena. Então, aí, se Donald Trump for ler o prêmio completo, ele não é longo, são apenas, eu diria, uns 8 parágrafos, ele vai descobrir que ali tem um recado diretamente para ele também. Então, vamos ver aí de que forma o governo americano vai instrumentalizar esse prêmio, a própria Maria Corina Machado, a própria oposição venezuelana. Insisto, é uma situação que ainda é muito cedo para dizer em relação à Venezuela. Nós temos aí o governo americano fazendo várias, eu diria, ingerências em águas internacionais, justamente em relação à Venezuela, mas, obviamente, isso pode escalar. E nessa escalada, vamos ver de que forma ele vai ou não instrumentalizar esse prêmio Nobel.